Olá, queridos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade, nós vamos trabalhar um tema que fala sobre a duração da grande tribulação. Em geral, os dispensacionalistas, eles dizem que a grande tribulação durará exatamente 7 anos. Pois bem, é neste tema que nós vamos trabalhar, fazer este vídeo. Será que realmente a grande tribulação durará 7 anos exatos? Será que o período que vai, e veja que eu estou falando aqui de acordo com a linha de pensamento dispensacionalista ou pré-tribulacionista. Então minha pergunta é, será que é verdade que entre o arrebatamento da igreja e a volta visível e gloriosa de Jesus Cristo haverá um espaço de 7 anos? Porque é isso que os dispensacionalistas ensinam, que entre o arrebatamento da igreja para o céu até a volta de Jesus Cristo com a igreja se passarão 7 anos. E é isso que nós vamos discutir. De onde se tira essa ideia de que a grande tribulação durará 7 anos exatos? De onde se tira essa ideia que entre o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de Jesus Cristo nós temos 7 anos exatos? Eu quero ler aqui a nota de rodapé da Bíblia Scofield, para quem ainda não sabe, mas os dispensacionalistas sabem. A Bíblia Scofield, ela é uma Bíblia de notas dispensacionais ou dispensacionalistas. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Olha o que diz aqui, ó. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Antes de eu ler a nota, eu quero aqui lhe dar a interpretação dispensacionalista. De acordo com o pensamento dispensacionalista, o que nós acabamos de ler aqui se cumprirá ainda no futuro. Os dispensacionalistas dizem que está em foco aqui o templo dos judeus, templo este que será ainda reedificado pelo anticristo. Isso no período da grande tribulação. Ainda de acordo com os pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas, nessa época que a igreja não se encontra mais aqui na terra. Por quê? Porque já foi raptada, arrebatada para o céu. Ok, irmãos? Então vamos ler aqui a nota de rodapé. De onde se extrai essa ideia de que a grande tribulação ou a tribulação terá uma duração exata de 7 anos? Vamos ler aqui. A tribulação que ocorre ao final desta era continuará durante 7 anos. A semana de Daniel 9, 27. Aqui eu vou fazer questão de ler para os senhores as passagens que ele cita aqui. Ele citou Daniel 9, 27. Então vamos lá. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Ora, esta semana aqui, na visão profética, ela exatamente tem duração de 7 anos. Trata-se aqui de 1 semana de anos. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Bom, na visão dispensacionalista, ele aqui é o anticristo. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana, ou seja, no meio da tribulação, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas, ou a asa das abominações virá o assolador. Isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, este texto aqui, ele é um dos textos que é usado
para se provar que a grande tribulação terá uma duração de 7 anos. Virá o anticristo e fará uma aliança com muitos judeus, e essa aliança ela será feita por 7 anos. Bom, e aí de acordo com os pré-tribulacionistas, interpretando esse texto, chegando na metade da grande tribulação, ou da tribulação, o anticristo quebrará a sua aliança com os judeus. E nesta quebra da aliança, o que acontecerá? E na metade da semana, ou seja, na metade da tribulação, na metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sacrifício e oferta de manjares aqui é as ofertas dos judeus. Por esta época, o templo estará de pé. A prova é que se faz menção aqui, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ok, meus irmãos? Então vamos prosseguir aqui. Nos escritos proféticos, esse período de 7 anos é dividido em 2 metades de 3 anos e meio. A duração dos períodos também é referida como um tempo e tempos e metade de um tempo. Vamos aqui ver Daniel 7:25. Vamos aqui, Daniel 7:25. O que se diz aqui? E proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? Na visão dispensacionalista está em foco aqui o anticristo. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Por santos do Altíssimo entendemos aqui os judeus, os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, ou seja, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, metade de 1 ano. Então nós temos aqui 3 anos e meio. Então esta será a duração do ministério anticristão do anticristo. O anticristo, o que se diz sobre o anticristo? E proferirá as palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Por santos do Altíssimo entendemos aqui os judeus, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo, ou seja, metade de 1 ano. Então nós temos aqui 3 anos e meio. Vamos continuar aqui. Agora compare com Apocalipse capítulo 12, 14. Apocalipse 12, 14. Mais uma alusão aqui à metade da grande tribulação. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, ainda de acordo com os pré-tribulacionistas, esta mulher aqui é a nação de Israel, que será perseguida pelo anticristo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, por 3 anos e meio. Para ficar melhor entendido aqui, a compreensão dispensacionalista, nós estamos aqui já na metade da grande tribulação, ou seja, a nação de Israel ela será alvo das perseguições do anticristo somente a partir da segunda metade, ou seja, a primeira metade, os primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele ainda estará em aliança com os judeus. Quando chegar na metade da grande tribulação, então o anticristo quebrará esta aliança, e é a partir da metade da grande tribulação que a nação de Israel, na ótica dos dispensacionalistas, ela passa a ser alvo das perseguições do anticristo, conforme nós temos aqui nesta leitura. E foram dadas à mulher, que é a nação de Israel, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Ok, meus irmãos? Bem aqui no... Deixa eu ver aqui. Ora, o que se diz aqui? Apocalipse 12:6, ainda aqui, sobre uma referência à nação de Israel sendo perseguida pelo anticristo. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, esta cifra de tempo, que ora é referida por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, corresponde a o que nós chamamos
a segunda e última metade da grande tribulação, que são os 3 anos e meio, que é, por assim dizer, na visão dispensacionalista, o que nós realmente devemos chamar de a grande tribulação. O período inteiro de 7 anos é chamado de tribulação. Os últimos 3 anos e meio é chamado de a grande tribulação. Então estou lhe mostrando aí que é a partir destes textos aí que se extrai a ideia de que a tribulação durará 7 anos. Vamos lá. E 42 meses. Nós temos aqui Apocalipse 11:2, onde nós lemos aqui, ó. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, mais uma vez aqui, nós temos uma alusão à segunda metade da tribulação, que é a grande tribulação propriamente dita. Então, na visão dos dispensacionalistas, nós temos aqui as nações sob o comando do anticristo pisando a cidade de Jerusalém. O que mais? Apocalipse 13:5. O que se diz aqui? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então, 42 meses é o equivalente a 1260 dias no calendário judaico, o que também equivale a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, essas passagens aqui que eu estou lendo, elas nos situam na metade da grande tribulação, quando o anticristo se levanta para perseguir a nação de Israel. Lembre-se que na visão dispensacionalista, a igreja não está aqui na terra neste período. A igreja ela já saiu de cena, foi profetizado o arrebatamento da igreja em Apocalipse 3:10. E quando é que realmente a igreja saiu de cena? Ainda de acordo com muitos pré-tribulacionistas, a igreja ela foi arrebatada da terra para o céu ali no arrebatamento de João, que nós temos aqui no capítulo 4. Eu quero ler aqui para vocês. Olha o que os pré-dizem. Os pré-tribulacionistas eles veem o arrebatamento da igreja para o céu aqui nessa passagem. Apocalipse 4, versículos 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então, na visão dispensacionalista, o arrebatamento de João aqui, no capítulo 4, versículo 2, representa o arrebatamento da igreja antes que comece a grande tribulação. E para que fique melhor entendido para você, quando é que a grande tribulação propriamente acontece, na visão dispensacionalista? Acontece a partir da abertura dos 7 selos, ou seja, a partir do capítulo 6 começa o período que nós chamamos de a grande tribulação, começa propriamente dito os 7 anos. Então veja que na visão dispensacionalista, o arrebatamento de João aqui em Apocalipse 4, versículo 2, representa o arrebatamento da igreja para o céu antes que comece os 7 anos. Então vamos prosseguir aqui, meus irmãos, na nota de rodapé. Que eu estou intercalando a leitura com comentários meus para que fique melhor entendido para você. Apocalipse 11:2, vamos lá. E 42 meses, já li. E 1260 dias. Aqui nós temos Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Vamos lá. Apocalipse 11:3. O que diz aqui? E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Então nós temos aqui, por 1260 dias, nós temos aqui uma referência a uma das metades da grande tribulação, 3 anos e meio. E Apocalipse 12:6, que eu li ainda agora, mas vou ler de novo para os senhores. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260
dias. Ok, queridos? Alguns intérpretes dizem que quando o autor usa esta cifra 1260 dias, ele está falando da segunda metade da grande tribulação. E quando ele faz referência a 42 meses, ele está se referindo à primeira metade da grande tribulação. Ok? Vamos continuar a leitura. A segunda metade deste período de 7 anos se caracteriza por uma crueldade crescente por parte do governo mundial e, por conseguinte, uma maior intensidade de perseguição e sofrimento. Ok, queridos? Então, esses textos que eu li para os senhores, eu vou repetir. Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel 7, 25, Daniel 12, 7, Apocalipse 12, 14, aí vai para Apocalipse 11, 2 e 3 e Apocalipse 12, 6. Todos eles fazem referência ao período de 7 anos da grande tribulação. Período este que, uma metade, o autor se refere a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e a outra metade o autor se refere a 1260 dias ou 42 meses. Seja como for, todas essas passagens aqui elas servem de base para provar, na ótica dos pré-tribulacionistas, essas passagens provam que o espaço de tempo entre o arrebatamento da igreja para o céu e o retorno da igreja do céu na companhia de Cristo durará exatamente 7 anos. Então vamos lá. Agora aqui nós vamos entrar aqui mais a fundo na questão. Será que é verdade essa teoria dispensacionalista? Será que realmente é isto que a Bíblia diz? Ou será que nós estamos tendo aí uma manipulação dos textos sagrados por parte dos pré-tribulacionistas? Será que realmente o tempo decorrido entre o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de Cristo durará 7 anos? Será? Ou será que o que nós estamos vendo aqui nas notas explicativas é uma manipulação dos textos? O que você acha, meu irmão? Professor, mas o senhor mesmo leu aí. E realmente aí fala, juntando as cifras, 1260 dias com 42 meses, nós temos realmente 7 anos. Ok. Uma coisa é nós encontrarmos aqui na 70ª semana de Daniel um período de 7 anos. Isso é um fato. Outra coisa, meus irmãos, é nós pegarmos este período de 7 anos e fazermos dele e colocarmos ele como uma ponte. Ou seja, com este período nós separarmos o arrebatamento da igreja, referido por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, da parousia de Cristo, ou seja, da sua vinda visível e literal e mundial. Será que realmente entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, podemos colocar realmente um período de 7 anos? Será? Será que isso não é uma manipulação dos dispensacionalistas? Pois aqui eu lhe digo que é uma manipulação. Essa ideia aqui exposta pelos pré-tribulacionistas, ela foi desconhecida totalmente da igreja por 18 séculos ou quase 19. Essa ideia, ela foi defendida, até onde se sabe, pela primeira vez por um teólogo chamado John Nelson Darby em 1830. E de lá para cá ela vem se propagando. A Bíblia que eu tenho em mãos aqui, ela foi publicada em 1906, a Bíblia de Scofield, Bíblia de Estudo Scofield. Ele era um dispensacionalista.
Então, esta Bíblia que eu tenho aqui em mãos, ela é a grande responsável pela divulgação do sistema teológico dispensacionalista. Ok, meus irmãos? Eu quero lhe mostrar bem aqui como uma coisa é a 70ª semana de Daniel, que tem duração de 7 anos. E veja que eu aqui estou entrando no jogo dos pré-tribulacionistas. Veja que eu não estou aqui, por enquanto, refutando ponto por ponto. Eu estou aqui entrando, percebam, eu estou indo na onda do esquema pré-tribulacionista. Mas mesmo eu me deixando ir por esta onda, eu quero lhe mostrar como uma coisa é a 70ª semana de Daniel durar 7 anos. Outra coisa, meus irmãos, outra coisa é a grande tribulação ou a tribulação que assolará ao mundo durar apenas 7 anos. Eu quero lhe mostrar isso. Ainda que fosse verdade, vou só lhe lembrar que eu não concordo e não tem base bíblica para o que os pré-ensinam, que entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo haverá um espaço de tempo que eles denominam de 7 anos. Vamos dizer que isso seja verdade, que o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo são 2 acontecimentos separados por um espaço de tempo, que eles dizem que é 7 anos. Vamos aqui trabalhar por esta ótica, que isso seja verdade. Eu quero aqui lhes mostrar, eu quero colocar em dúvida isso. Eu vou lhe mostrar, eu vou provar agora na Bíblia Sagrada que uma coisa é a 70ª semana de Daniel, em Daniel 9:27, ter uma duração de 7 anos. Outra coisa é dizer que o período da tribulação durará apenas 7 anos. E se for verdade que a tribulação terá duração de 7 anos, ainda assim nós vamos colocar em dúvida o que os predizem, que quando acabar os 7 anos, então Cristo voltará. Isso não é verdade. E eu vou lhe mostrar como, professor, você vai provar. Eu vou lhe provar. Vamos lá. Vamos aqui para Mateus, queridos. Lembrando que para os pré, o sermão de Mateus 24, ele é escatológico, aponta para o período da grande tribulação. Mateus capítulo 24. Ora, olha o que diz aqui, ó. Quero ler aqui para você. Ó. Mateus 24, 21, o que diz? Porque haverá então grande aflição, ou seja, tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tão pouco haverá. Bom, no esquema pré-tribulacionista, essa tribulação ela terá duração de 7 anos. Para outros que são mais afinados, eles dizem que o que Cristo está falando aqui é apenas da segunda metade, ou seja, a última da grande tribulação. E assim nós temos aqui uma referência apenas aos últimos 3 anos e meio do que nós chamamos de uma grande tribulação. Vou repetir a leitura. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem tão pouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqui na visão pré-tribulacionista, os escolhidos é a nação de Israel, serão abreviados aqueles dias. Então vamos lá. Meus irmãos, será que quando terminar este período de 7 anos, Cristo retorna logo? Será? Vamos ver. 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ou a aflição que é uma referência à tribulação, referido no versículo 21. E logo depois da aflição daqueles dias, logo em seguida a aflição daqueles dias, ou seja, Mateus ele vai entrar aqui num período pós-tribulação. Lembre-se, e logo depois da aflição daqueles dias, o que vem? O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Primeiro, nós não sabemos
quanto tempo durará esses sinais. Você pode pensar que isso aqui se dá no mesmo dia, em 24 horas, mas o autor não está dizendo quanto tempo, se durará uma semana, se durará um mês, se durará um ano, para o cumprimento desses sinais. Apenas ele diz assim, ó, e logo depois da aflição daqueles dias, que é a grande tribulação, terminou o período da grande tribulação, o que vem agora? O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Nós temos aqui o quadro de sinais que acontecem depois do término da grande tribulação. Professor, mas isso aqui acontecerá num dia. É você quem está dizendo. O texto não está dizendo quanto tempo, quantos dias, quantos meses levará para esses sinais se cumprirem. Mas continuamos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui nós temos mais um sinal, o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Veja, meus irmãos, que entre o término da tribulação de 7 anos, por assim dizer, e a parousia de Cristo, há um período em que terá lugar sinais cósmicos, sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E não sabemos quanto tempo durará esses sinais. Poderá durar um dia, poderá durar 2, poderá durar 3, 4, 5, 6, 7, poderá passar meses, até anos, ou um ano. Aqui não está dizendo, dentro de um período de tempo, não está dizendo qual é o período de tempo que levará para essas coisas se cumprirem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Não está dizendo. E aqui eu quero apenas lhe dizer que quando nós vamos para as páginas do livro do Apocalipse, há um período que não é de 24 horas. Há um período um tanto extenso para o cumprimento destes sinais. Basta você ler nas páginas do livro do Apocalipse, basta você ler que esses sinais, eles têm lugar no curso que nós podemos chamar de tribulação. Quando você lê ali no capítulo 6 de Apocalipse, versículos 16, 17, você vê que tem lugar alguns desses sinais, queda das estrelas e aí por diante. O escurecimento do sol, você pode ver ali nas trombetas. Então não dá para se dizer que após terminar a grande tribulação, Cristo logo volta no mesmo dia. Não, o autor não diz isso, ok, queridos? Então eu apenas estou aqui fazendo uma análise sobre de onde se extraiu essa ideia que a tribulação durará 7 anos. Ainda que seja verdade, à luz da Bíblia Sagrada, que a 70ª semana de Daniel, e é verdade, terá uma duração de 7 anos, todavia, não há base bíblica para se dizer que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação e que entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo haverá um espaço de 7 anos. Também não há bases bíblicas para se ensinar que a vinda de Cristo está dividida em 2 fases. A primeira fase é a fase invisível, quando Cristo vem apenas até ali nas nuvens. E de lá ele convoca a igreja, e aí somente a igreja vê Cristo, o mundo não vê. É a primeira vinda de Cristo, por assim dizer, que eles não querem dizer que é a primeira vinda, mas na verdade é que os pré-tribulacionistas, eles falam em 2 vindas. E para desdobrar, eles dizem então fase, eles dizem que a segunda vinda de Cristo é dividida em 2 fases. A primeira fase é para arrebatar a igreja de forma invisível, no abrir e fechar de olhos.
A segunda fase é quando Cristo vem com a igreja que for arrebatada 7 anos antes. Ou seja, Cristo na primeira fase leva a igreja para o céu. Na segunda, ele traz a igreja do céu para a terra. Na primeira fase, Cristo vem apenas até as nuvens. Na segunda fase, diz os pré-Cristo, vem até a terra e pousa os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Na primeira fase, a igreja é arrebatada da terra para o céu. Na segunda fase, a igreja vem lá do céu com Cristo para a terra. Na primeira fase, a igreja é arrebatada no momento, no abrir e fechar de olhos. Ninguém verá, apenas Cristo será invisível. Na segunda fase, a igreja vem de forma visível, paulatinamente, lá do céu para a terra. Ora, meus irmãos, veja que isso aí é um esquema fraudulento dos pré-tribulacionistas. Essa divisão, por assim dizer, esse espaço de tempo entre arrebatamento da igreja e parousia de Cristo não existe. Ora, pela ordem dos acontecimentos, o que é que existe? O que existe primeiro é vinda de Cristo, vinda gloriosa. Cristo deixa os céus e vem para a terra. Essa é a sequência dos eventos. Antes de Cristo tocar os seus pés no Monte das Oliveiras, antes, a igreja ela é ressuscitada e juntamente com os vivos ela é glorificada no momento, no abrir e fechar de olhos. E é arrebatada para dar as boas-vindas a Cristo, que está regressando para a terra para que reinar por 1000 anos. Então, a ordem é, vamos pela ordem. Primeiro, Cristo sai do céu. Segundo, Cristo vem com os seus anjos, ou seja, ele dá ordem aos seus anjos. Está bem aqui, ó, em Mateus capítulo 24, 30. Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Primeiro, Cristo sai. Segundo, e ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta. Quando Cristo reunir os seus anjos com rijo clangor de trombeta, se dará o arrebatamento, ou melhor, o arrebatamento da igreja. Por que eu sei? Por causa disso aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Os escolhidos aqui é a igreja, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quando a igreja for levada para o céu, ou melhor, para encontrar Cristo no ar, com o auxílio dos anjos, a igreja já terá passado pela ressurreição e transformação do seu corpo. Os vivos e os mortos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. E os anjos auxiliarão a igreja nesse arrebatamento para encontrar o Senhor no ar. E a igreja irá para o céu? O texto não diz isso. O texto nunca diz que a igreja é arrebatada para morar no céu. O texto diz que a igreja é arrebatada para encontrar o Senhor no ar. É isso que Tessalonicenses diz. 1 Tessalonicenses. Olha o que diz aqui. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, nas nuvens ou em nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Aqui está dizendo para encontrar o Senhor nos ares. Aqui não está dizendo seremos arrebatados para morar no céu. Não está dizendo. Está dizendo isso, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde é que o Senhor estará a partir desse momento? Aqui na terra. É aqui na terra. Então, a sequência é essa. Primeiro, acontece a saída de Cristo do céu. Primeiro, Cristo deixa o céu. Segundo, ele dá ordem aos seus anjos. Terceiro, acontece a colheita da igreja dos 4 cantos da terra. Os anjos são enviados para auxiliar a igreja, para levar a igreja até ao ar, para encontrar o Senhor nos ares. Olha aqui mais uma sequência de eventos. 2 Tessalonicenses 2,
1 e 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele. Rogamo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, acontecimento. 2, e pela nossa reunião com Ele. A reunião em questão aqui fala do arrebatamento da igreja. Então a ordem é: primeiro, Cristo sai, depois acontece o arrebatamento da igreja para se encontrar com Ele. Quando Cristo vem, veja, quando Cristo sai do céu, quando Cristo está vindo para a terra, antes de Ele chegar aqui na terra, a igreja ela é arrebatada e encontra-se com Cristo. E neste encontro, então, Cristo vem para a terra e a igreja segue a Cristo. É esse o pensamento do apóstolo Paulo. Cristo sai do céu e vem para a terra. E a igreja é tirada da terra para encontrar Ele. Ela vai ao encontro. Como se diz, na metade do caminho entre céu e terra, a igreja se reúne com Cristo e volta para a terra. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo. Professor, mas há distinção entre vinda de Cristo e arrebatamento? Claro. Vinda de Cristo, parousia, por assim dizer, fala da vinda de Cristo, da sua saída do céu para a terra. Arrebatamento da igreja, o rapto, fala da retirada da igreja da terra para encontrar o Senhor no ar. Preste bem atenção. Como é que os pré fazem? Os pré distorcem. Ele diz que parousia diz respeito à vinda ou à saída de Cristo do céu até as nuvens. Arrebatamento diz respeito à retirada da igreja para o céu. Não é verdade. O arrebatamento diz respeito, o arrebatamento da igreja fala da retirada da igreja aqui da terra para encontrar o Senhor nos ares. Não diz que a igreja morará no céu. O apóstolo Paulo diz que seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. É diferente dizer que seremos arrebatados para morar no céu. A Bíblia não diz isso. Estão errados os pré-tribulacionistas, assim como também estão errados os adventistas que dizem que a igreja será arrebatada para morar 1000 anos no céu. Tanto está errado o esquema pré-tribulacionista ao dizer que a igreja é arrebatada para morar 7 anos no céu, como está errado o esquema adventista do sétimo dia que diz que a igreja é arrebatada para o céu e lá passará 1000 anos. Isso é um ensino equivocado, queridos. Então eu estou aqui lhes mostrando que o arrebatamento da igreja, ouça, o arrebatamento da igreja, ele só acontece depois que fechou o período de 7 anos. E depois do período de 7 anos acontecerá sinais. A lua escurecerá, ou melhor, o sol escurecerá, a lua se transformará em sangue, as estrelas cairão do céu. Depois o quê? Aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo com poder e glória, na companhia de anjos. É neste momento exato aí, meus irmãos, é neste momento, exatamente nesse momento, quando Cristo deixa o céu e vem na companhia de anjos. É neste momento que acontece o arrebatamento da igreja. Olha o que Paulo diz aqui em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o que ele diz aqui, capítulo 1, 2 Tessalonicenses 1, versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Paulo está falando. Quando se dará esse descanso, Paulo? Aqui ele vai dizer, quando se manifestar o Senhor Jesus. E como é que ele vai se manifestar, Paulo? Prossegue a palavra, a descrição. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ora, meu irmão, é claro que Paulo está fazendo aqui alusão à vinda gloriosa de Cristo. Não é uma vinda secreta. Essa vinda que Paulo está falando aqui é a mesma vinda de Apocalipse 1,7. Eis que ele vem, todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão.
Essa vinda que Paulo aqui está falando é a mesma vinda de Mateus 24:31. Cristo enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, e ele virá na companhia dos santos anjos. Essa vinda ela só acontecerá após a grande tribulação. Após já ter terminado o período de 7 anos, e após dos 7 anos vêm os sinais do sol, na lua e nas estrelas, é só depois disso que Cristo deixa o céu para vir aqui para a terra. Vamos repetir aqui. A vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando, Paulo? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Quando é que a igreja terá descanso? A igreja que estará passando por tribulação, no período da tribulação, quando é que ela terá descanso? E quando é que a igreja também entrará no descanso sabático, no milênio? Quando é? Quando Cristo se manifestar dos céus para vir aqui à terra. Prossegue Paulo. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Prossegue Paulo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Ora, esta glorificação de Cristo, irmãos, nos santos, ela acontecerá quando? Quando a igreja ser glorificada. No momento em que a igreja passa pela transformação, no momento em que a igreja deixa de ser mortal para imortal, na metamorfose, no que Paulo diz, isso acontecerá, isso o quê? A transformação dos santos em glória. Isso acontecerá no momento, no abrir e fechar de olhos. É neste momento que Cristo será glorificado na igreja. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia. Esse dia aqui é a parousia de Cristo. E esse dia aqui só acontecerá após a grande tribulação. E é somente depois da tribulação que os santos serão glorificados, que os santos terão descanso. É somente depois da grande tribulação, depois que passou os 7 anos, é somente depois disso que os santos serão glorificados na volta de Cristo. Quando vier para se glorificar nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido. Está bem aqui, meus irmãos. A doutrina correta, a doutrina bíblica é esta. O arrebatamento da igreja só acontecerá depois da tribulação, queridos. Os pré-tribulacionistas estão te enganando. É mentira dos pré-tribulacionistas. John Nelson Darby é um mentiroso. Os dispensacionalistas mentem quando dizem que entre o arrebatamento e a parousia de Cristo há um espaço de 7 anos. Isso não existe. Isso não existe. Uma coisa é dizer que a 70ª semana durará 7 anos. Correto. Outra coisa é dizer que esses 7 anos separam o arrebatamento da parousia de Cristo. Errado. Repito, uma coisa é dizer que a 70ª semana de Daniel tem duração de 7 anos. Correto. Outra coisa é dizer que esses 7 anos separam o arrebatamento da parousia de Cristo. Errado. A Bíblia não ensina isso. Precisamos ser cirúrgicos e ter cuidado. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.